Olá, pessoal. Hoje é a estreia do podcast Café com Resultados. Eu sou Thiago Belota, cofundador da agência Belota Marketing Vendas, especialista em marketing digital há mais de 13 anos, especialista em tráfego pago e hoje pós-graduando da primeira pós-graduação em tráfego pago do Brasil, do Pedro Sobral. Estou com Juliana Lima, minha convidada especial de hoje, especialista em vendas com mais de 20 anos, em atuação de grandes empresas como a Chili Beans e o Fast Shop. Juliana também hoje dá consultoria em processos comerciais para diversas empresas dos mais variados ramos no Rio e fora do Rio de Janeiro. Como é que você está hoje, Juliana? Tô bem, tô feliz, tô animada, curiosa com o que a gente vai discorrer aqui no podcast. Feliz com o convite. Obrigada por ter me convidado, por ter me chamado, né, para estar aqui nesse momento com vocês. E é isso. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que todos os empresários que eu converso têm. O grande desafio das vendas no digital. O que você sabe sobre esse tema? Eu acho que você sabe bem pouco, né? Só 20 anos de atuação. Você sabe só um pouquinho sobre vendas, né, Juliana? Sobre vendas eu sei só um pouquinho, né? Mas sobre essa área do marketing, ela veio bem depois. Quando você fala de 20 anos de área de venda, você começa num movimento onde a venda era muito forte no varejo, né? Ela era uma venda muito forte ali com o cliente diretamente, onde você conseguia bater na porta da pessoa, ser atendida pela empresa e conseguir fechar contrato, né? O marketing ele veio de um tempo para cá, 10 anos, pouquinho, 5 anos depois da pandemia, que realmente o perfil de consumo mudou completamente. Costumo dizer isso, né? O perfil de consumo mudou completamente pós-pandemia. E aí as empresas tiveram que se readaptar. Então, elas se readaptaram tanto na área do marketing, que não era o principal investimento das empresas, e hoje é um principal investimento. E elas tiveram também que olhar para a sua área comercial e readaptar todo o processo. Porque antes o que funcionava, pós-pandemia, passou a não funcionar. Então, hoje, eu entendo que marketing e vendas, eles precisam andar juntos. Porque senão a coisa dentro da empresa não funciona e vira aquela guerra básica. A culpa é do marketing, a culpa é do vendedor. É o vendedor que não sabe atender, mas é o lead que não é qualificado. Então, hoje eu estou me especializando, me adaptando e cuidando de diversas empresas para poder fazer com que a área comercial flua cada vez melhor. Excelente. Agora você trouxe um ponto muito importante. O que eu vejo da maioria dos empresários eu tenho a solução dos problemas. Tráfego pago é a solução. Então, queria que você dissesse um pouquinho. A gente entende que vendas é todo um processo. Não dá para achar que só fazer anúncios no Google, fazer anúncios no Meta Ads é o suficiente para que você tenha mais conversões, para você tenha mais vendas, mais faturamento. É um caminho, sim, mas tem várias outras coisas envolvidas. O que você responde para esse empresário que tem essa dúvida? É só investir em marketing que minha vida está feita? Não, não é isso. Não é só isso. Na verdade, o marketing ele vai trazer uma visibilidade para sua empresa. O marketing vai trazer a sua autoridade, o seu posicionamento. O marketing vai trazer todo um conceito diferenciado para sua empresa e como também o seu cliente vai visualizar você. E, na verdade, o marketing ele vai trazer para dentro da empresa, né, Thiago? Você pode falar isso até melhor do que eu. Às vezes, a empresa está num nível ali da camada de cliente que ela queria atingir um outro nível. E, às vezes, uma falta de posicionamento faz com que ela não consiga chegar nesse cliente. E o marketing é o que traz isso. Só que, por trás disso, depois que esse cliente entra através do marketing, o trabalho comercial ele precisa ser processual. Ele precisa ter uma forma de atendimento rápido, dinâmico, inteligente. E hoje em dia, Thiago, a venda ela precisa ser consultiva. Ainda existem empresas que, mesmo no marketing, mesmo fazendo todo esse conteúdo, chegam lá e tentam fazer uma venda impositiva. É isso, você tem que comprar e acabou. E, na verdade, isso hoje não funciona mais, né? A venda consultiva ela é aquela venda que você primeiro precisa entender a dor desse cliente para que você consiga entregar para ele o que ele verdadeiramente precisa. E quando você faz esse atendimento, onde você entende primeiro a dor, para depois solucionar o problema, normalmente você chega no final e fecha a venda. Existem processos para isso, né? Exatamente. Juliana, o que eu vejo muito é as pessoas querendo atender leads
vamos ser um pouquinho claro. Leads, eu estou aqui conversando com a Juliana, especialista, eu sou especialista em marketing digital, mas muita gente não entende essas palavras que são do digital. Então, leads nada mais é do que um cliente que veio de uma plataforma digital. Um lead pode ter vindo através de uma campanha de marketing, através de uma landing page, que é um site focado em conversão, pode ter vindo numa campanha de Instagram. Então, nada mais é do que um cliente potencial. Então, as pessoas, os empresários, o setor comercial quer atender lead da mesma forma que atende um cliente que veio por indicação, um cliente conhecido, uma pessoa que já conhece a marca. E normalmente o lead está ali no primeiro ou segundo contato com a marca. Como é que você acredita que deva ser a melhor forma, né, do time comercial ou até o próprio empresário se comunicar com esse perfil de cliente? Quando você atende um lead nada mais é do que uma oportunidade. Vamos pensar, eu quero ter novas oportunidades dentro da minha área comercial. Então, eu peço ao pessoal do setor de marketing para gerar oportunidades, vão chegar leads. E quando chega um lead, o empresário, a empresa e o comercial, Thiago, precisa estar muito preocupado com a experiência que ele vai gerar nesse cliente. Por quê? Um lead por indicação, um lead que já conhece a empresa, alguém que já está na carteira, por mais que você precise se preocupar com a experiência do cliente, ele já acredita e confia no trabalho. O lead não. O lead, a nova oportunidade, ele vai precisar conhecer esse trabalho. Então, quando a gente se preocupa com, primeiro, a dor do cliente criar esse relacionamento, segundo, começa a pensar em toda a experiência que esse cliente precisa ter para se tornar um cliente da sua empresa, aí sim o nível de fechamento aumenta. Por quê? Porque um lead, ele é uma oportunidade e ele só vai se tornar um cliente depois que você conseguir criar todo esse relacionamento com ele para que ele realmente compre. Senão você perde tempo. Esse lead não funciona, essa oportunidade é ruim, esse cliente não tem dinheiro para pagar, que essa é uma das principais objeções, né, da galera. Totalmente. E o que eu vejo muito é o time comercial que não sabe atender esse perfil de cliente, culpando as agências de marketing, as agências de tráfego pago, quem está ali por trás, né, que é o gestor de tráfego normalmente, e Sofre. sofre demais. Você percebe isso também nas reclamações? Normalmente, quando um empresário contrata você, ele já vai reclamando da agência e você percebe que realmente o problema é nesse atendimento. Como é que funciona isso com você? Thiago, na verdade, hoje existe todo empresário, toda equipe vai reclamar do lead, né? A gente que atende alguns clientes, né, em conjunto, a gente passa por isso em alguns momentos. Que o lead não está funcionando. Será que é o lead que não está funcionando? É o atendimento da galera que não está pertinente àquele lead que precisa, né, de um atendimento um pouco mais carinhoso, um pouco mais atencioso, para que se crie esse relacionamento entre vendedor e prospect, né, e oportunidade. Então, eu entendo... Me perdi. Juliana, ela tá com a gente em parceria com diversos clientes e assim, desde o momento que a gente entendeu que o marketing por si só, o tráfego por si só, não consegue fazer a conversão, não consegue efetuar realmente o fechamento da venda, a gente percebeu a necessidade de trazer para os clientes, trazer para os empresários que contratam um serviço de marketing e tráfego, também ajuda nesse processo comercial. O processo comercial, Juliana, eu percebo que não é apenas você atender bem, você atender rápido, você precisa ter toda uma estrutura ali por trás, né? Para você conseguir realmente trazer um Efetividade, lead. né? Exatamente. O lead, o cliente potencial, se conecte com a empresa para comprar o produto e o serviço. Você consegue falar rapidamente quais são as etapas ali do processo? Eu, como especialista também em marketing, muito junto com você, entendo que tem várias fases. Vamos colocar, eu fiz a minha campanha de marketing, fiz o meu anúncio no Instagram, essa pessoa ficou interessada ali, é o primeiro contato com a marca, clicou no botão de WhatsApp e mandou a primeira mensagem. Quais são as etapas ali de um processo comercial bem feito a partir desse momento? Ou seja, eu fiz a minha parte, que foi atrair a atenção de um cliente potencial, e esse cliente fez a ação que eu queria, que era entrar em contato com a marca. A partir daí, a minha parte sai, eu converti esse cliente potencial,
aí agora ficou por conta do que você faz, né, que é esse treinamento, mas por conta do time comercial do cliente final ali. O primeiro passo, Thiago, é um rápido atendimento, né? Exatamente. Eu falo muito que eu costumo me colocar muito no lugar do cliente. Então, Juliana, você faz pesquisa de mercado o tempo inteiro, né? Eu sou, acho que, uma ótima queimadora de leads para as empresas. Não, brincadeiras à parte, mas é a verdade. Porque eu preciso entender o que o mercado está entregando de atendimento. Né? Me atraiu, poxa, tem uma campanha tão legal, e como é que essas pessoas atendem depois disso? E o que me chama a atenção de continuar um assunto para sim virar um cliente ou não? Uma coisa que eu percebo muito, até por mim, eu acho que isso é comum, é uma agilidade no atendimento. Porque quando você está aqui, você está pensando, aparece aquilo para você e você pega o telefone, clica, aí você quer rapidamente tirar uma dúvida, às vezes é uma dúvida muito pontual. E a pessoa demora muito tempo para te responder. Às Aí vezes 2 aparece... horas. Não, e quando demora um dia inteiro? Então, tem aquela outra questão de... Quando você clica, vem uma outra campanha, outra campanha, outra campanha. Então, hoje eu percebo que quando você responde um marketing, vão aparecer outros 2, 3 concorrentes. E aí você responde todo mundo ao mesmo tempo. Aquele que tem um processo mais bem feito, que é o quê? Um atendimento inicial mais rápido versus perguntas objetivas que vão levar à dor do cliente. E uma demonstração do que você pode solucionar rapidamente vai ganhar a tua atenção. E aí, quando aquele primeiro que te interessou, que você clicou, te responde, você já está aqui com outro que realmente já ganhou tua confiança. Então, você acaba não voltando. E é onde a gente ouve, mas ninguém me responde. Mas ninguém quer falar com a gente. Olha, esse lead não é qualificado. Então, uma coisa que hoje eu percebo muito quando eu faço treinamento, porque eu faço gestão à distância, né, da equipe. Então, eu consigo... eu não preciso estar dentro da empresa para entender o que a equipe está fazendo. Eu costumo olhar muito o tempo de resposta. Então, o tempo de resposta, ele é primordial. Uma outra coisa que é muito importante, ninguém pergunta. Os vendedores, eles não estão preparados para sondar, porque parece que eles não querem ouvir as objeções. Então, eles começam a vender. Oi, tudo bem? É o cliente, oi, tudo bem? Queria saber tal coisa. Olha, tal coisa, tal preço, tal lugar, tal dia, tal... Ele começa a entregar tudo sem ele nem entender qual é a real necessidade do cliente. E aí, quando esse processo não está desenhado e você tenta vender algo ao invés de solucionar uma dor, esse cliente, se tem uma outra pessoa ali respondendo, ele já não te gera mais tanta credibilidade, ele vai para o próximo concorrente. Eu acredito muito que as empresas precisam entender que o lead, o cliente potencial, ele nunca vai entrar em contato só com você. Ele vai entrar em contato com pelo menos outras 3 empresas que estão ali na internet, na pesquisa do Google, no Instagram. E quem responder primeiro, quem for realmente criar mais conexão com ele, é quem vai fechar a venda. O que a gente escuta muito também aqui do nosso lado, né, como agência de tráfego pago, é que simplesmente o lead sumiu. E como a Juliana falou, o lead não sumiu, ele fechou com o seu concorrente. Porque seu concorrente está atendendo melhor, mais rápido e está criando essa conexão com o perfil de público. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, Juliana, você disse que a importância da velocidade do atendimento. Sim. Hoje existem várias formas, né, da gente conseguir fazer isso. Formas mais básicas, com mensagens automáticas, ou robôs, e agora até a parte de agente de inteligência artificial. Assim, eu já estou utilizando isso, eu vejo que é muito melhor eu ter ali um agente de inteligência artificial do que uma pessoa que vai acabar demorando 1 hora, 2 horas. Lógico, eu acredito muito que o ideal é que você tenha um time de vendas que faça isso de uma forma precisa. Mas os empresários, às vezes, que são a empresa que o próprio empresário tem que atender todos os clientes, participa muito do operacional. Ele não tem como ficar ali respondendo em tempo real todo mundo que aparece de uma campanha de marketing. O que você acha sobre esses robôs, sobre os agentes de inteligência artificial, que, ao meu ver, é o futuro do atendimento? Ótima pergunta, porque eu adoro. Inclusive, hoje, tem uma parceria muito robusta com uma ótima empresa de agente de atendimento. Hoje a gente chama de agente de atendimento exatamente para tirar essa questão do robô, do agente virtual, porque isso, às vezes, as pessoas têm umas crenças ali de que não vai ser legal, vai ser robotizado. Na verdade, não. Hoje eu entendo que um agente de IA, um agente de atendimento virtual,
com um bom treinamento, ele é muito mais eficiente do que a tua equipe de vendas. Ah, mas eu tenho que abrir mão da equipe de vendas por conta do robô de inteligência artificial, do agente virtual? Claro que não. Porque o agente virtual, ele na verdade economiza tempo e custo. Porque como ele está muito preparado para fazer esse primeiro atendimento, ele não tem sentimento envolvido. Então, aquele dia que teu vendedor chegou desmotivado e não está muito afim e precisa sair toda hora para tomar um café, ou é um domingo à noite, ele não vai responder, o teu assistente virtual ele vai conseguir fazer um primeiro atendimento e criar essa conexão para que a equipe de vendas consiga ter mais nível de fechamento. Mas só que, vou abrir um parênteses, não adianta contratar um agente virtual e achar que ele vai ser treinado sozinho. Precisa ter uma inteligência por trás. E a primeira inteligência é o que a empresa entrega versus que dor ela resolve. Então, precisa ter um processo ali para treinar esse agente virtual. Excelente. Eu também acredito muito nisso. Os agentes são aí o futuro do atendimento, até Thiago, por conta dos vendedores. vou dizer que nem o futuro, É o tá? presente. É o presente, porque um agente de atendimento, ele encurta tempo. E se a gente está falando aqui que tempo é dinheiro, que um lead não respondido compra com concorrente, um agente de atendimento, ele é atual. Por quê? Eu não posso abrir mão da minha equipe de vendas? Claro que não. De jeito nenhum, não estou falando isso. Só que um complementa o outro. Então, hoje, quando você tem um vendedor que, além de responder um lead, precisa fazer aquela parte do SDR, do BDR, e de ficar buscando, e de ficar atendendo inicialmente, e você tem um agente de inteligência artificial, ele vai buscar isso. E ele consegue buscar em 30 minutos 50 pessoas, coisa que o seu vendedor nunca vai conseguir fazer. Então, se a gente dividir as energias, colocar o vendedor para ser essa parte mais humana, mais criteriosa ali com o cliente, ter mais tempo para fazer reuniões um pouco mais duradouras, ou para estar envolvido mais num processo de fechamento, eu acho que as empresas elas têm muito a ganhar. Achei muito legal aí você trazendo algumas siglas, mas vamos pensar um pouquinho no perfil de espectador que não está muito familiarizado ali com SDR, BDR, LDR. Vamos tentar deixar isso um pouquinho claro. Ver se eu estou certo, eu não sou especialista em vendas, Juliana que é especialista, mas eu entendo que LDR é a pessoa que cria listas ali para prospecção. Ela vai estar focada realmente em buscar clientes dentro do perfil que a empresa quer atender. O BDR, ele nada mais é do que a pessoa propriamente da ação ali, da prospecção ativa, que vai estar ligando, pegando o celular e ligando, batendo porta em porta. O SDR é a pessoa que recebe leads, faz ali toda a fase de qualificação e com o objetivo principal de marcar reuniões para o closer, que é o famoso fechador, a pessoa vendedor, para fechar o contrato. É isso? Tem alguma diferença entre as siglas? Thiago, não, isso aí é muito legal sobre as siglas, mas um primeiro ponto, eu odeio essas siglas. Eu odeio, porque eu acho que só complica... Só para confundir a cabeça de todo mundo. Cara, complica tanto. O empresário, ele tem que estar preocupado em trazer resultado, só isso. Ele está muito preocupado com o faturamento dele, se ele vai conseguir fechar o mês com as contas no verde ou no vermelho, se ele vai bater uma meta, se ele vai conseguir o planejamento que ele está precisando, se ele vai conseguir dar o prêmio que ele queria. E assim, hoje em dia as pessoas, para mim, criam dificuldades na área comercial. Então, traz esses nomes super bonitos para dizer que, olha, nós somos fantásticos. E eu não acredito muito nisso. Eu acho que uma boa equipe de vendas você consegue... Se a gente for... Antigamente, o vendedor ele era único. Ele fazia 1, 2, 3, 4. Hoje em dia, desmembraram. Então o empresário tem essa dúvida. Ué, então tem que ter 4 pessoas na minha operação? Não, ninguém falou isso. Sim. Por quê? Um LDR, um BDR, um SDR e um vendedor. Então, eu tenho 4 pessoas para fazer uma venda? Então, o que eu penso hoje? Que, até porque eu não concordo muito com isso, porque quem busca não é o cara que fecha. Então, não tem uma conexão. Se eu estou tentando dizer para a equipe que a equipe precisa criar conexão com o cliente, que conexão é essa que é feita? Verdade. Então, assim, eu acredito muito mais numa boa estratégia comercial. E sim, eu posso ter um para formar a lista, mas hoje em dia a gente tem diversos sistemas que facilitam isso. Vamos investir no tráfego pago? Vamos nadar no mar que está todo mundo nadando.
Ah, mas como é que eu faço para alcançar aquele outro cliente? E aí eu acho que tem ações pontuais que, bem estruturadas, funcionam muito mais do que eu pensar que eu preciso ter um LDR, um BDR, um SDR e um vendedor dentro da minha equipe. Perfeito. Acho que essa explicação aí tira a dúvida de muitos empresários. Vamos voltar um pouquinho. A gente falou muito de processo de vendas, time de vendas. Agora vamos voltar para a questão do tráfego pago, né? Mas tem algo muito importante entre o tráfego pago e a venda, que é a geração de conteúdo. Então eu vejo muitas empresas não se preocupando com uma geração de conteúdo de qualidade, achando que é simplesmente fazer um anúncio, receber o lead e fechar a venda. Mas para que você consiga criar uma conexão verdadeira com esse cliente que você quer atingir, você precisa ter um conteúdo de qualidade. Um conteúdo de qualidade não é só um post no Instagram, não é só um artigo no blog. Existe toda uma criação de histórias, né? Que é muito famoso, um storytelling, para que a gente consiga realmente criar essa conexão, esse vínculo com o cliente, que ele receba ali, veja várias vezes a empresa na cabeça dele, e quando ele precisar, ele vai fechar a venda. Então, grande parte do processo ali que está entre o tráfego pago, um anúncio bem feito, está a geração de conteúdo e o fechamento de uma venda. O que você entende? O que você conversa com seus empresários? Você é muito focada na venda, mas eu acredito que você traga esse entendimento da importância da geração de conteúdo de qualidade para as empresas. Thiago, hoje eu penso, você falou sobre storytelling, hoje eu venho batendo muito nessa tecla, porque eu falo que a venda é a ponta do iceberg. Vender é a última coisa. Primeiro, tem uma série de ações que a gente precisa fazer dentro de uma empresa para com que a gente consiga chegar no objetivo, que é vender. E muitas pessoas, às vezes, me contratam naquele objetivo de Juliana, você entra aqui, a gente vai vender mais. A gente vai vender mais. Mas, para isso, primeiro, a gente tem que criar o storytelling da empresa. Exatamente. Hoje em dia, por que vocês sentem dificuldade? Isso é o que eu vejo no meu dia a dia de trabalho. Por que o marketing tem dificuldade na criação de conteúdo? Porque ela fala, vamos criar, e o dono não entende, o empresário não entende, a gestão não entende. Por quê? Porque, na verdade, a empresa não tem um storytelling bem criado. Então, a empresa cresceu, nasceu, ganhou alguns clientes e ali está nadando num oceano sem uma direção. Quem ela é, qual o código de cultura interno, qual o verdadeiro propósito daquela empresa. Porque isso é a historinha da empresa. O storytelling é a historinha, tá, gente? Então, eu costumo dizer o seguinte, como é que você vende a tua história? Nada mais é do que criar um storytelling. E eu acho que depois que a gente consegue criar isso internamente na empresa, a geração de conteúdo, ela vai vir teoricamente mais fácil. Porque tudo vai estar contextualizado com a historinha que a gente está contando internamente. Então, eu consigo expor aquilo que eu preciso, porque internamente isso já está na veia da galera, entendeu? Já está dentro do código de cultura. Perfeito. Isso aí realmente é fundamental, mas a gente está falando de vários assuntos, você percebe. Já começamos a falar dos anúncios, falamos da geração de conteúdo, mas tem algo que é primordial também para um fechamento de vendas, que é a credibilidade da empresa no digital. Eu vejo muitos empresários, muitas empresas que não se preocupam em ter um site, em ter uma landing page, novamente, assunto técnico, uma landing page nada mais é do que um site 100% focado em conversão, normalmente de uma única página. Então, o ideal é que você tenha uma landing page para cada serviço da sua empresa, para cada produto da sua empresa. E através também de um perfil da sua empresa no Google. Nada mais é do que o antigo Google Meu Negócio, são os perfis de empresa que as pessoas não sabem utilizar, não sabem criar, usar esse perfil ali que é gratuito de uma forma que traga mais vendas, traga mais clientes e potencial. Juliana, no seu entendimento, qual a importância de uma empresa ter um site, ter uma página na internet e ter um local, né, que é o perfil de empresa, onde as pessoas avaliam, as pessoas olham as fotos, olham os vídeos, olham as informações principais da empresa? Thiago, hoje eu entendo que uma empresa que não tem um site minimamente e um Instagram, nem que seja com 3 posts, ela não tem uma empresa. Na verdade, você está preso dentro de um aquário, que é um escritório, querendo fazer muita coisa para o universo sem você nem conseguir comunicar para quem está fora da porta. Como eu estou falando, o perfil de consumo mudou completamente depois da pandemia.
E muita gente, por incrível que pareça, ainda não entendeu isso. E aí se questionam: ah, eu tenho uma empresa há tantos anos, por que que a empresa concorrente do fulaninho chegou ontem e já está ganhando cliente? Na verdade, ela não está ganhando cliente. Ela só está se posicionando diferente. Já tá pegando o seu cliente. Ou, Thiago, simplesmente é o seguinte: essa empresa robusta, ela tem sim os principais clientes. Só que o concorrente ele está se posicionando tão bem no digital que ele começa a assustar essa outra empresa que é tradicional. E E normalmente a tradicional tem um serviço melhor, tem um produto melhor, tem uma mas o entrega outro, uma melhor, uma entrega melhor. estrutura maior. Mas só que o outro se posiciona tão bem no digital que ela começa a acreditar que o cara que está sozinho em casa com uma boa empresa de marketing está tendo um serviço de tanta qualidade quanto o dele. Ou melhor. Ou melhor, porque a gente, de novo, o marketing não é para vender a historinha da empresa. Então, aquele cara mais novo ali, ele sabe vender a historinha da empresa dele. Então, eu entendo que hoje em dia ter um site, um Google Meu Negócio, um Instagram, é você realmente comunicar o teu posicionamento como empresa. Caso contrário, você acaba não sendo uma empresa, né? Exatamente. Vamos voltar mais um pouquinho agora para a área de vendas. Tem uma coisa que eu sempre pergunto para o empresário na minha reunião de kick-off, né? Reunião onde eu preencho um briefing, que é todo um documento para entender o cliente quando ele está entrando, quando contratando o meu serviço. O que eu pergunto é: você tem CRM? E eu me assusto, sinceramente, eu me assusto quando ele pergunta o que é um CRM. Juliano, você acredita que uma empresa consegue prosperar na área comercial se ela não usa ou não sabe o que é um CRM? Então, eu tô rindo aqui, rindo até mais, porque você está fazendo umas perguntas que para mim são tão óbvias, mas dentro das empresas elas não existem. Só que eu sempre tento trazer para o meu cliente alguns exemplos. E eu vou trazer esse exemplo aqui. Empresas que você conhece de grande porte, sei lá, até a pizzaria famosa que você costuma pedir. É engraçado, né? Que ela costuma mandar para você ali um parabéns no dia do seu aniversário. Ela manda para você a pizza que você mais gosta, o desconto. Aí chega no final do ano, manda Feliz Natal. Por quê? Porque ela tem um gerenciamento do cliente. Então, CRM é um nome bonito, tá? Para dizer que o que é um gerenciamento do seu cliente. Então, quando o Thiago fala, as pessoas têm? Não, não tem. Hoje em dia, as empresas ainda controlam os seus leads em planilha de Excel, onde você não consegue ter uma estrutura ali de quem é o seu cliente, com observações vazias que não geram métrica nenhuma. Então, com um CRM bem implantado, tá, gente? Não adianta a gente estar trazendo aqui, porque tem Não é só muita. contratar Não e é não só usar. contratar e colocar. Tem muita técnica, muito treinamento envolvido para que realmente tudo isso funcione. Senão, Juliana e o Thiago falaram, mas não Mas funciona. também não assusta o empresário que não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. Não, não Você é nenhum consegue bicho. em algumas horas resolver e Sim, ter um consegue. CRM bem feito. Consegue, só que você precisa de técnica para conseguir fazer isso. Senão, você entra na internet, pesquisa CRM, contrata e pronto. E nunca mais vai E usar. nunca mais vai usar, porque você não entendeu o propósito daquilo. Então, o que eu costumo dizer? O CRM ele tem um propósito. Que qual é esse propósito? Gerenciar seu cliente. Então, quando você tem um CRM bem implantado, você consegue entender o dia que ele foi uma oportunidade, o tempo do primeiro contato, quanto tempo ele levou para fechar, o que ele fechou, há quanto tempo ele está na empresa e quais são as objeções dele, quais os principais produtos ele consome. Então, o CRM nada mais é do que, sei lá, uma certidão de nascimento do teu cliente na tua empresa. Então, hoje em dia, uma empresa que ainda não está pensando sobre ou está buscando informação sobre, pode sim, já ficar para trás na área comercial. Ótimo. Eu também sou 100% dessa opinião. Um CRM ele é um sistema de gestão de clientes, onde você vai conseguir colocar todas as informações do cliente ali dentro. Você não vai deixar de entrar em contato com o cliente, né, que você precise falar daqui a 2, 3 dias. Se você controlar só pelo WhatsApp, a chance de você falhar e esquecer um cliente potencial ali é de 93%. E é algo que me assusta que mais de 70% dos empresários que conversam comigo não sabem ou não têm o que é um CRM. E às Tá? vezes não entende a importância, né, Thiago? Eu acho legal trazer isso para o debate, que entender a importância, às vezes, é mais importante do que ter só um, né? Porque às vezes você contrata, mas você não entendeu o porquê que ali é tão importante, aí você deixa de lado.
Então, como você falou, um gerenciamento de tarefas. Quantos clientes falam para vocês assim, cara, entra comigo em contato comigo daqui a 3 dias porque eu tô viajando? E aí, que horas? Às 10 da manhã. Daqui a 3 dias, às 10 da manhã, você não vai lembrar. E você não vai colocar na sua agenda da semana que você tem que entrar em contato. Um CRM consegue te enviar uma notificação que você precisa entrar em contato com o João, porque ele estava viajando em tal horário, tal dia, porque você tem que falar com ele. Então, assim, as chances desse prospect, né, desse lead virar um cliente, fica muito maior quando você tem um gerenciamento no CRM. Perfeito. Aí muito empresário fala, mas isso é muito caro. Não. Eu vou ser bem sincero, a gente não recebe para fazer propaganda de nenhum tipo de CRM, mas existem CRMs como o da RD Station, que está na faixa de R$39. Até mais robustos, como o Pipedrive, como Salesforce, que tem assim preços de acima de R$150, R$200. Mas vão ter também CRM de R$2.000, R$3.000. Você tem que achar um que funcione para sua empresa e através dele você vai entrar no meu próximo assunto, que é um assunto imprescindível para você conseguir fechar mais vendas. É o follow-up. O que você tem a dizer sobre o follow-up, que, para quem não sabe de nomes em inglês, né, é nada mais, nada menos do que o acompanhamento do seu cliente. Então, você vai realmente entender todas essas fases, porque o cliente ele não fecha na hora com você. Não existe isso. Você acha que vai falar com ele 2 minutos e ele já vai estar fechando um contrato. Você vai ter que acompanhar esse cliente. Qual é a sua opinião sobre o follow-up? Então, tem a ver com o sucesso do cliente, né? Essa coisa de eu achar que vai fechar na hora ou não. O follow-up nada mais é do que aquele remarketing, do que ficar refalando com o cliente diversas vezes até ele virar o teu cliente. Então, assim, Thiago, o CRM, ele vai ajudar a gente até para fazer esse follow-up, que é exatamente o exemplo que eu dei. Que é o quê? Olha, nesse momento eu não consigo falar, ou eu estou muito ocupado, fala comigo daqui a 3 dias, que eu vou estar no escritório e a gente pode falar melhor. Quando você tem um CRM, o teu follow-up fica organizado. E assim, eu acho que uma empresa que não faz follow-up, ela está sempre buscando o próximo. Ela não está preocupada com quem já está na casa. Então, eu vejo muitas empresas que, eu invisto em marketing e a gente não sai do lugar. Não, mas espera aí. Quanto você investiu no último ano? Eu investi, vou dar um exemplo, tá? R$5.000 por mês. Tá bom, então você investiu 60 mil no ano e você não tá falando com essas pessoas? Não, por que eu tinha que falar? Não, peraí, tu pegou 60 mil e rasgou. Porque você não tá entrando em contato de novo. Então, um follow-up bem organizado, de forma processual, você vai ter o cliente que a objeção era uma, então você faz uma campanha para aquele tipo de cliente para atraí-lo de volta. Se o problema era preço, você cria uma nova oferta, porque você começa a entender que na sua empresa, de repente, você não está com a oferta equivalente ao cliente, você cria uma nova oferta para que você faça um follow-up com esse cliente. Então, tem camadas de follow-up, né? Tem a camada do 1, 2 dias e tem a camada do 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Mas, assim, para mim, um cliente nunca deixa de ser um cliente até ele falar assim, não quero. Até esse que fala não quero, ele pode não querer hoje. Naquele momento. Mas daqui a 6 meses, 1 ano, ele pode estar em outro momento de vida, ele pode estar com outra profissão e é o momento dele comprar. Eu já trabalhei muito com o mercado imobiliário. Então, nesse mercado é muito engraçado. A desqualificação do lead por conta de não ter dinheiro é a pior possível, porque ele não tem dinheiro hoje. Normalmente, um lançamento imobiliário demora 1 ano, 2 anos. Teve diversos casos em janeiro ele não tinha dinheiro, mas em julho ele já tinha um dinheiro e conseguiu comprar esse imóvel. Tiago, e o follow-up ele vai fazer isso. Mas eu vou dar um exemplo clássico do mercado imobiliário já, então, que você trouxe. Você sabe que eu fui gerente comercial de uma construtora durante alguns anos. E, assim, foi muito curioso que quando eu entrei no mercado imobiliário, eu não sabia nada do mercado imobiliário, eu sabia vender. E aí, nós chegamos hoje, é uma construtora legal e tal, mas não vou trazer o nome. E nós sentamos no escritório, que era basicamente o tamanho dessa sala, que era o momento da construtora. Eu com 3 corretores. A gente vai fazer o quê? A gente pegou uma listagem, isso foi em 2021, uma listagem de lead de 2018, 2019, na época do lançamento, mas por conta da pandemia, o empreendimento ficou parado. Nós pegamos aquela lista. Nós vendemos 6 apartamentos daquela lista em 30 dias por telefone, porque a gente estava dentro do escritório. Alguns milhões ali. Não tinha stand de venda, não tinha nada. E aí, muito curioso que eu dividi a listagem para 2 corretores.
E aí, uma corretora entrou em contato com uma cliente que falou: Ué, eu comprei esse empreendimento há 2 dias atrás em tal lugar, unidade tal. Nós fomos buscar informação e realmente ela tinha comprado. Então, assim, uma cliente que tinha entrado há 3 anos atrás, voltou, buscou, comprou com outra pessoa, mas se a minha vendedora, que no caso naquele momento era corretora, tivesse feito um follow-up mais rápido, a gente teria vendido pela construtora. Então, Certo. eu não consigo acreditar que ele deixou de ser cliente. Para mim, isso não existe. Exatamente. Isso é uma grande dor também no meu mercado de agência. É o cliente querer pessoas novas, compradores novos, clientes novos todos os meses e esquecer por completo os clientes que a gente trouxe nos outros meses. Todo cliente que contrata a Belota Marketing Vendas e dá uma atenção de follow-up, atenção de clientes que vieram dos outros meses, tem muito mais vendas do que os que só pensam de novos clientes todos os meses entrando. Novos clientes é importante? Sim. Mas um trabalho bem feito de follow-up dentro da empresa, você vai gerar muito mais receita, muito mais faturamento. Agora eu vou te porque são explicar o clientes que porquê. já conhecem Não, eu vou te explicar o porquê. É marca. muito simples. O cara que está chegando agora, quanto tempo se demora para fechar uma venda? Eu duvido que algumas pessoas aqui tenham esse número. Se demora 15 dias, 1 mês, 3 meses para fechar uma venda, tá bom. O tempo de compra. Se eu tô sempre preocupado com o que tá entrando, eu tô sempre adiando 3 meses o meu resultado. Cara, isso é explodir a mente de quem tá buscando o tempo todo o novo. Quando você está buscando o novo, você está todo dia tendo muito mais trabalho, porque você está reaquecendo diariamente aquelas pessoas que estão chegando e brigando com os concorrentes. Agora, lembra que ele falou com 2, 3, 4, ele pode não ter fechado com ninguém. Se você fala com ele daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, não tem mais ninguém falando com ele. Então, na verdade, você se torna o único. E ele já está pesquisando, só que ele não fechou com ninguém. Então, acaba que a objeção dele daqui a 3 meses ela é muito mais pertinente para que você quebre. Porque ele realmente está embasado, porque ele já buscou sobre o assunto. Então, quanto mais tempo você leva em contato com o cliente, você aumenta o teu nível de fechamento. Pô. Sensacional. Você percebeu, empresário, que não é só vender, não é só usar o tráfego pago. Existe todo um caminho, todo um processo. E esses são meios, são ferramentas, são coisas que a gente trouxe que vai trazer a diferença. Mas se a gente pudesse resumir o que você precisa para vender mais, seria uma geração de conteúdo de qualidade, tráfego pago, anúncios bem feitos, copy bem feita. Copy nada mais é do que o texto que vai estar no anúncio para chamar a atenção, utilizando gatilhos mentais, várias estratégias por trás disso. Um atendimento rápido, como a Juliana falou, uma conexão desse vendedor, até do próprio agente de inteligência artificial com o cliente, uma utilização do CRM para você ter o controle, o acompanhamento de todas essas pessoas que entraram em contato e o follow-up direto, organizado, com organização de realmente quantos dias você vai entrar em contato com esse lead até fechar a venda. São várias ações que trazem um resultado para você, que é bater a meta de vendas. A maioria dos empresários que conversam comigo quer isso, quer bater a meta de vendas. Juliana, eu queria, estamos aqui na nossa fase final do podcast, eu queria que você resumisse para mim... Juliana, eu queria que você resumisse para mim uma dica, ou resumisse o podcast de hoje, para os empresários que querem vender mais no digital. Qual é a sua principal dica? O que foi o maior insight dessa nossa conversa de hoje? Então, o maior insight para mim dessa conversa é que a gente precisa, junto com esse empresário, criar uma consciência do quanto o marketing bem desenvolvido vai trazer resultado para a empresa dele. Porque, às vezes, o empresário está pensando que o resultado é só o comercial, é só a área de vendas, e, na verdade, não, né? O marketing, ele é o recepcionista, porque é ele que vai abrir a porta para que você chegue ao resultado final, que é vender. Então, hoje eu acredito que uma boa equipe de marketing dentro da empresa é o que realmente começa a gerar um resultado diferente. Uma outra pergunta muito importante que eu queria saber de você é como mudar a mentalidade dos empresários
para parar de culpar o tráfego pago de não conseguir bater os objetivos de meta de vendas, meta de faturamento e aquele famoso leads desqualificados. Me botou no fogo agora, né, Thiago? É com você. Como mudar essa mentalidade? Como mudar essa mentalidade? Olha, Thiago, é muito difícil, assim. Não é que seja muito difícil, eu tô brincando aqui, eu vou rir, porque eu no meu dia a dia tem tanta coisa que a gente precisa mudar na mentalidade do empresário e aos poucos, mas o principal que a gente precisa fazer é, na minha concepção, é mostrar para ele que ele internamente não está totalmente organizado para que ele consiga mostrar isso para gente. Então, quando o empresário diz para mim que a culpa é tua, eu preciso, para ele mudar a mentalidade, eu preciso mostrar que a mentalidade dele está errada. E como é que eu faço isso? É pedindo para ele qual é o processo de atendimento, como a equipe dele está sendo treinada, se o storytelling está bem contado, que é a historinha. Enfim, tem algumas perguntas que a gente aqui do outro lado pode fazer para tentar mostrar para ele que ele está equivocado, né? É uma palavra mais bonitinha. Então, para mim, a principal forma que eu tenho de mudar a mentalidade do empresário é conseguir fazer perguntas para ele, para entender a dor dele, para mostrar para ele que, de repente, internamente as coisas não estão tão bem estruturadas como ele imagina. E aí, com isso, ele não consegue o objetivo dele, que são leads completamente qualificados. Isso é bem legal de trazer, que nunca vai acontecer de só receber leads 100% qualificados. Não. Você tem que ter essa visão clara que vão ter curiosos, vão ter pessoas, como a gente trouxe no podcast, que ele já fechou com o seu concorrente porque você demorou para atender. Então, leads qualificados é o objetivo de todo gestor de tráfego, de toda agência, mas tem que ter essa visão, né? Que nem todos vão vir qualificados. Em alguns, parece que não são qualificados e depois de uma certa conversa chega até um fechamento de venda. Por isso é importante as empresas terem diversos tipos de produtos e serviços. Não ter um único também. Que ele consegue achar o perfil que vai se encaixar para esse possível comprador. Juliana, eu queria agora te dar um momento aí de um pitch de vendas para você falar um pouquinho sobre a sua empresa, trazer aí realmente aonde você é especialista e como você pode ajudar os empresários a venderem mais, a terem um processo comercial de qualidade e bater a meta de faturamento todos os meses. Thiago, hoje eu vou falar como uma conversa aqui, né? Como a gente já está mantendo. E eu falo isso para todos os clientes, todo mundo que chega e me pergunta o que você faz. Eu faço consultoria na área comercial. Consultoria na área comercial? Mas ninguém faz isso. Não. E qual é o diferencial do meu trabalho? É que eu sou uma consultora que bota a mão na massa. Então, eu vou para dentro da empresa para fazer o gerenciamento e a gestão junto com esse dono. Então, eu costumo dizer que o dono da empresa está aqui no topo e a galera está aqui. E, normalmente, a gestão dele não está bem estruturada. E é onde começam a ter esses conflitos de falta de treinamento, de falta de desenvolvimento, não acompanhamento de meta, problemas com o marketing. Porque o dono só quer saber do resultado e a equipe está solta, né? Então, hoje eu faço consultoria onde eu entro na empresa e começo, devagarinho, a mudar a mentalidade do empresário para ele entender que tem muitas coisas que a gente precisa fazer como gestor, como tático, para que o operacional funcione, tá? Então, hoje eu faço tanto mentoria, que a mentoria ela é mais voltada para o empresário, para aquela pessoa que está começando agora, que não sabe por onde começar, mas quer começar uma empresa já estruturada, com uma boa historinha contada. E a gente faz reuniões semanais ali, onde a gente consegue quebrar algumas crenças, né, em relação à área comercial, à área de vendas, e ele começa a crescer seu faturamento. Aí eu tenho também a parte de gestão de processo só operacional, onde eu vou lá para acompanhar a galera, fazer os treinamentos pontuais, desenvolver os vendedores e ponto. Ou a consultoria completa. A consultoria completa é nesse momento, onde eu vou lá no estratégico, no dono, faço o papel de tático, que é da gestão, mas ao mesmo tempo ser a dor do operacional. E aí, com isso, a gente constrói uma boa história, mexe no código de cultura, olha para todos os processos internos que dificultam o processo de vendas da empresa. Porque hoje as pessoas acham que o processo de venda é que é o problema.
Só que, na verdade, o financeiro é um problema, o marketing é um problema, a gestão é um problema que dificulta a venda. Por quê? Se eu compro e o boleto não chega na data, eu não vendi. Eu como vendedor, né? Eu compro, o vendedor não me manda o boleto porque o financeiro dificulta isso internamente. Sim. Então, quando a gente fala de processo, é olhar para todo esse contexto. O que a gente pode fazer dentro da consultoria para fazer com que a ponta, que a galera do operacional, consiga vender melhor através de todos os processos da empresa. Ótimo, com certeza o empresário vai conseguir bater as metas de venda sim. E aqui na agência Belota Marketing Vendas, se você está na dúvida, não sabe o que fazer para vender mais, para conseguir aumentar o faturamento da empresa, nós temos as soluções completas através de marketing de qualidade, geração de conteúdo, tráfego pago, criação de sites e landing pages, para conseguir colocar você com um posicionamento digital e, com isso, ter um processo comercial bem estruturado e vender muito mais, batendo todas as metas de vendas da empresa. E queria muito agradecer quem ficou com a gente hoje. Foi espetacular o nosso podcast. Eu acho que a Juliana trouxe pontos, insights muito valiosos para você, empresário, que quer vender mais, que tem como realmente principal objetivo bater as metas de vendas. E, Juliana, queria saber como é que foi aí essa sua presença hoje conosco. Tá feliz? Teve insights pro... Pô, foi muito legal. Eu acho que foi um bate-papo leve, onde a gente conseguiu... Porque, Thiago, tudo que a gente trouxe aqui é muito natural pra gente, né? Porque a gente vive isso no dia a dia. Então, a gente vive isso nas nossas reuniões com os nossos clientes. Mas tem muitas pessoas e muitas empresas aí fora que ainda não encontraram esse caminho. E que não sabem nem aonde procurar. Então, hoje eu vejo muito que as pessoas não sabem nem onde procurar, né? Exatamente. Então, por onde eu começo? Eu sei que eu não vendo, mas eu faço o quê? Eu contrato um gestor? Onde eu contrato um gestor? E cadê o marketing? Eu vou buscar agência onde? No Google, né? Então, eu acho que aqui o mais legal disso foi que a gente conseguiu bater um papo leve e trazer muita informação que vai ajudar muitos empresários a desenvolver realmente a mentalidade ali para olhar com mais amor para a área de marketing comercial. Obrigado a todos. Espero vocês no nosso próximo episódio.